Queridas irmãs, queridos irmãos, dando sequência no vídeo 212. Então aqui nós, dando sequência, olha quantos materiais maravilhosos para que possamos refletir. Nós temos que analisar a respeito de tudo isso. A melhor coisa que existe é a paciência. Eu poderia começar aqui já lendo o parágrafo e já comentando, mas queridos irmãos, vamos deixar essa euforia de lado. Você entendeu? Se você não quiser nos assistir, coloque um fone no ouvido, vai ouvir algumas músicas clássicas, alguns palestrantes ótimos que existem no Brasil, principalmente. Vai se instruir, mas com calma. Não chegue ao pote com muita sede, apavorado. Aliás, com muita sede, eu sei que você chega. Mas não chegue assim, tropeçando, correndo, não. E nem se preocupe em ser o primeiro na fila quando você for se servir na hora do almoço. Deixe que umas 3, 4 pessoas se sirvam primeiro. Ah, mas por quê? Nada de euforia. Você vai se alimentar do mesmo modo que aquelas outras eufóricas, só que com a diferença. O teu metabolismo diferente, calmo. O teu sistema endócrino, calmo. A tua adrenalina em dia. Enquanto aquela outra pessoa. Então, não devemos nos agredir tanto materialmente quanto espiritualmente. Mas vamos dar sequência aqui, porque senão daqui a pouquinho vocês vão querer arrancar meu cabelo ou meu lenço. Ah, não, meu cabelo. Vocês vão querer arrancar o meu cabelo. Os crentes ortodoxos vagueiam na incerteza e procuram a realização das promessas do sacerdote. Isso é tão triste. É tão triste vivermos na incerteza, vivermos assim, iludidos, enganados. É tão triste. Observemos o gozo das beatitudes prometidas. Por vezes é grande a sua surpresa. Precisam de longo aprendizado para se iniciarem nas verdadeiras leis do espaço, em vez de anjos ou demônios. Encontra os espíritos dos homens que, olha só, eles viveram na terra, e os precederam. Isso é muito triste, queridos irmãos. Porque os crentes ortodoxos e outros, outras denominações religiosas, com todo respeito,
que merecem, porque nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador, sempre se utilizou-se de tudo que existe na Terra para fazer com que chegasse até nós a mensagem do Criador. Mas é tão triste sermos enganados, sabe? Você frequenta uma denominação ali 30, 40, 50, 60 anos, 70, 80, a vida toda. E depois, quando você deixa o corpo físico, você depara com a outra realidade. A contar que mal você fecha os olhos do corpo físico e já abre os olhos da alma, e aí encontra-se num processo de transição de alma para espírito, que é a mesma coisa, mas a definição do corpo físico, alma, no plano espiritual, espírito, mas é a mesma coisa, mas tudo bem. Naquele período de transição, você abre os olhos no plano espiritual e depara com uma outra visão que não foi de passado. Você foi iludido, você foi iludida 80 anos. Lá você vai reencontrar os teus papais, os teus filhos, quase todos os teus, né, que te antecederam. Isso é relativo, isso é complexo, que muitos podem ter reencarnado, muitos podem ter ido para outros planetas, mas vamos dizer assim, para simplificar, porque eu já disse isso várias vezes em outros vídeos. É uma frustração você saber que foi enganado. É uma frustração você saber que você contribuiu com o dízimo para suprir as necessidades de Deus, né? E lá você descobre que você supriu as necessidades materiais da denominação. E, além disso, olha só, o gozo das beatitudes prometidas, por vezes, é grande a sua surpresa. Precisam de longo aprendizado para se iniciarem nas verdadeiras leis do espaço. Em vez de anjos ou demônios, encontra os espíritos dos homens que, como você viveu. Você achando que vai encontrar anjos, você achando que vai encontrar demônios no inferno de Dante, né? Você achando que vai encontrar o paraíso eterno, você achando que vai pentear a juba de leão, que as abelhas não vão te picar, que você não vai envelhecer, que você não vai adoecer no paraíso eterno. E que todos vão viver sorrindo para sempre. Olha que vida mais, com todo respeito, que é uma vida mais medíocre. Todo mundo sorrindo. Ninguém vai ter problema, né? Criança para sempre criança. Jovem para sempre jovem. Idoso para sempre idoso. Ninguém morre nunca mais lá. Olha que concepção, que visão da morte mais primitiva. Ninguém precisa trabalhar. Olha que Deus injusto, queridos irmãos. Se o trabalho faz parte da lei do progresso, não temos que analisar. O trabalho faz parte da lei do progresso. Então Deus vai conceder um paraíso onde ninguém tenha que trabalhar, vai atrofiar os membros, a não ser que você leve para lá uma academia, para você fazer academia o dia todo, você entendeu? Certos medicamentos para não atrofiar as articulações, porque você vai ter reumatismo,
Ah, mas lá não vai ter doença. Mas se você ficar parado, vai surgir doença. Você já observou? Não é generalizando. Mas 90% daquelas pessoas que trabalham, que se aposentam, passam 1 ano, 2 anos e ele morre. Porque não aguenta ficar parado. Porque vai atrofiando os membros, vai atrofiando. E ele entra em um parafuso, como se diz, na terra. E morre. Então, isso está contra as leis de Deus, esse paraíso. Não é verdade? O trabalho faz parte da lei do progresso. Ora, gente, vamos raciocinar. Cobra, dizem que lá no paraíso não vai, peçonhenta não vai picar a gente. Olha só para você ver. Mas é engraçado que para a gente lá sobreviver, nós vamos ter que matar os animais. Nós vamos ter que matar o peixe. Ué, então, se lá nós não necessitamos de nada, então vamos viver também de partículas da energia solar. Olha o que eu acabei de dizer, isso é futurístico, viu? Vamos viver de energia solar, das partículas da energia solar. Isso é futurístico. Um dia as pessoas vão conseguir encontrar o alimento para o corpo físico e espiritual na energia solar. Quanta coisa, né? Mas é assim mesmo. Então, essas denominações, elas não se preocupam em orientar os adeptos à autoevangelização, à autotransformação moral e espiritual. Elas não estão interessadas em auxiliar o indivíduo a se reencontrar com ele mesmo do outro lado da vida espiritual. Eles não estão preocupados. Eles estão preocupados com o lado financeiro. Você contribuiu, você entendeu? Então, por isso que esses ortodoxos, esses nossos irmãos de outras denominações, eles se veem todos decepcionados no plano espiritual, né? Então aqui vamos continuar. Viverão na terra e os precederam, né? Então eles vão reencontrar-se com aqueles que viveram na terra e os precederam, né? Nossa, mas fulano, você não foi da minha denominação? Fui. Ora, mas o pastor disse isso e como foi com você? Menino, se eu disser para você que se eu dizer, né, para você que eu não encontrei nada daquilo que o pastor disse, você não vai acreditar. Não encontrei nada. Ele nos enganou. Mas aí, gente, nós temos que entender uma coisa. Semelhante atrai semelhante. Foi necessário que ele, no plano terra, fosse daquela seita religiosa, que ele se preparasse nesta existência, naquela existência como ele se preparou, para que nas próximas ele pudesse vir a se tornar um espírita, porque espírita não é para quem quer, é para quem aguenta a reforma, principalmente moral. Então não é por um acaso que existem as outras denominações religiosas. Nós devemos orar pelas denominações religiosas, porque elas estão cumprindo os desígnios das leis divinas.
Aí você pode me dizer, mas então quer dizer, aí vem o julgamento, né? Teu, meu não. Você pode me dizer assim, mas então quer dizer que Deus designou esses seres a furtar a humanidade? Não. Deus não designa ninguém a praticar o mal, a cometer o erro. Cada qual comete por livre e espontânea vontade, de acordo com o livre-arbítrio relativo que cada um detém. Essa doutrina é uma maravilha, não é? Fala a verdade. O que, no entanto, depois aquele indivíduo que usou mal aquele magnetismo, porque um pastor evangélico, ortodoxo e tudo, um padre, eles são dotados de um magnetismo que atrai a humanidade. Um papa, são pessoas queridas, que deveriam valorizar mais essa posição que eles ocupam e evangelizar a humanidade, assim como Jesus nos evangelizou há 2000 anos atrás. Então, cada qual responde pelos teus atos. Você entendeu? Me diga com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Olha só para você ver. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Semelhante atrai semelhante. Então, cada um responde pelos teus atos. Agora, nós temos que entender que quando nós levamos ao conhecimento das pessoas que aquele também adepto responde por permanecer naquela denominação e ali ainda pagando dízimos e tudo mais, isso é um processo muito relativo. Por que muito relativo? Porque existe fatores que muitos desconhecem e tão cedo vão ficar sabendo o porquê que muitas coisas acontecem. Por isso que o nosso papel é orar por todos. Tanto por esses que desviam verbas dos cofres públicos, verba das religiões, dos adeptos. Gente, ninguém está errado. Todo mundo está certo. Ah, mas você está ficando louco. Não, não estou ficando louco. Ainda não. Eu quero que você entenda que o que leva as pessoas a agir como agem é o nível evolutivo da pessoa. É o nível evolutivo. Pode ter certeza que um espírito do nível do professor Eurípides Barçanufo, de Dr. Bezerra de Menezes e muitos outros, esses seres não agiriam como não agiram quando estiveram no corpo físico, na ilegalidade. E continuam na dignidade até hoje no plano espiritual. Então, é o nível evolutivo. Agora, aquele que desvia, responde. Aquele que prejudica, responde. Porque retornaram ao corpo físico com uma finalidade diferente da qual e praticaram outra. Então nós temos que orar por eles. Eu orar por esses, e as pessoas nomeiam ali vários nomes. Não, se acalme. Se acalme. Ore pelos pastores, pelos padres, pelos bispos. Ore por todos. Ah, mas esse não devemos nos preocupar com o que ele desviou. Não devemos. Nós devemos nos preocupar em orar por eles. Porque, gente,
alguma coisa de boa aquele indivíduo um dia cometeu na vida. Ele cometeu um ato bom. Se ele foi papai, ele conseguiu trazer de outras esferas espíritos em condições que nós desconhecemos. Ele reuniu ali uma família. Isso tudo são atos bons. Em alguns momentos, eles deram cestas básicas. Vamos enxergar o lado bom. Vamos deixar de enxergar o lado ruim. Você entendeu? Você pode dizer o que você quiser a meu respeito. É um direito seu. Mas depois não diga que você foi orientado a agir de acordo com as leis de Deus. Orar. Se você não tem condições de ir até essa pessoa e reivindicar perante a justiça, ore por ele. Sabe por quê? Inscrito nas leis de Deus, ele já se encontra a ter que devolver aos cofres da providência divina tudo aquilo que ele retirou da humanidade. Por isso que hoje a diversidade, a desigualdade, principalmente tanto moral tanto moral quanto intelectual, quanto financeira, é muito grande. Você vê uma pessoa embaixo de um viaduto morando. Você não imagina, você não tem noção de que aquela pessoa em vidas passadas ela teve um império sob tua responsabilidade, 20, 30, 50, 200 mil homens. E hoje ela se encontra ali, embaixo do viaduto. Você entendeu? Existia nessa cidade de São Sebastião do Paraíso um senhor de barba branca, eu não posso dizer nome, de barba branca, na situação de um mendigo. Várias pessoas comovidas, solidárias, tiveram a oportunidade de levar alimentos para essa pessoa. Você entendeu? Então, esta pessoa, esse senhor, um dia, na cidade de São Sebastião do Paraíso mesmo, ele foi não vou dizer que ele foi um dos fundadores da cidade de São Sebastião do Paraíso, não. Ele não foi o fundador. Ele foi um daqueles que fazia parte da família que doou as terras para que a cidade de São Sebastião do Paraíso fosse erguida. Mas se ele doou, foi um ato bom. Não, mas não foi ele que doou. Foi o contrário. Então, um dia no plano espiritual, vocês vão ficar sabendo o que ele fez naquela existência e o porquê ele passou pelo que passou na última existência. Vamos para o próximo vídeo, queridos irmãos.